Olá, boa noite. Boa noite. O Rio de Janeiro refém da violência. Sábado de intenso tiroteio na Rocinha durante confronto entre polícia e criminosos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra momentos de tensão. Na noite da sexta-feira, 3 pessoas morreram durante confronto no Complexo do Alemão. Entre as vítimas, um menino de 1 ano. Eu quero justiça, não pode. Onde eu vou sair daqui do hospital sem meu filho no braço? Meu filho, se eu tinha um aninho, meu filho é inocente. As investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL. A assessora da parlamentar, a única sobrevivente do crime, diz que não sabia de ameaças contra a Marielle. Na França, multidão vai às ruas em protesto contra a morte de Marielle Franco. Xi Jinping é reeleito para o 2º mandato na China. Na Rússia tem eleição neste domingo. O presidente Vladimir Putin aparece com 70% das intenções de voto. Professor de Rio Preto, interior de São Paulo, é um dos finalistas de concurso considerado o Oscar da Educação. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. A violência no Rio de Janeiro. Os cariocas dormiram e acordaram com o barulho dos tiros. Ontem à noite, 3 pessoas morreram baleadas no Complexo do Alemão. Entre as vítimas, um bebê de apenas 1 ano de idade. Hoje à tarde, mais um tiroteio. Desta vez na favela da Rocinha. Os vídeos foram feitos por moradores da região. Em plena luz do dia, durante uma operação, policiais e traficantes entraram em confronto. A troca de tiros fechou o acesso a São Conrado, bairro da Zona Sul do Rio, onde fica a Rocinha. O trânsito foi interrompido por cerca de 30 minutos. Menos de 24 horas antes, do outro lado da cidade, na Zona Norte, a violência fazia mais vítimas. Levava ao desespero a avó do pequeno Benjamin, de apenas 1 ano. Quando nós estávamos dormindo, o desgraçado foi matar o meu neto. Benjamin estava no carrinho, em uma barraquinha de algodão doce. Foi atingido na cabeça. A mãe, Paloma Maria Novaes, ficou ferida. Eu quero justiça, não pode. Onde eu vou sair daqui do hospital sem meu filho no braço? Meu filho, se eu tinha um aninho, meu filho é inocente. Eles foram baleados durante uma perseguição policial na favela Nova Brasília, uma das comunidades do Complexo do Alemão. Outras 2 pessoas morreram, José Roberto Ribeiro da Silva e Maria Lúcia da Costa. Além de Paloma, 3 pessoas foram atingidas por disparos. Nesta imagem, feita logo depois do confronto, os feridos ainda estão no chão, esperando por socorro. O confronto teve início quando 3 homens armados com fuzis atiraram contra policiais militares, que revidaram e começaram a perseguição. 2 criminosos foram baleados, mas conseguiram fugir. Os PMs apreenderam o carro e armas usadas no tiroteio. Pelo rádio, um dos policiais chegou a pedir reforços. Batemos de frente aqui, ó. Tem inocente baleado aqui. Prioridade aí, mano. Tá desbrindado, fecha tudo aí. Outro PM anunciou que 2 suspeitos foram presos. Conseguimos balear os 4, 2 meteram o pé, 2 a gente agarrou, apreendemos aqui um fuzil, um colete e a princípio um dos baleados é o traficante de vulgo Carão. Carão é o apelido de Fábio Brum Camargo. Ele é apontado como ladrão de carros e de caixas eletrônicos e conseguiu fugir. A Polícia Civil do Rio de Janeiro continua em busca dos assassinos de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. A assessora da vereadora, que sobreviveu ao atentado, disse em depoimento que não viu os atiradores. A assessora não teve o nome divulgado por questões de segurança. A polícia, ela disse que não percebeu que o carro deles estava sendo seguido e que há 10 dias uma funcionária de Marielle foi abordada de forma ameaçadora em um ponto de ônibus por um desconhecido, mas que Marielle nunca falou sobre qualquer ameaça. A assessora disse também que a vereadora costumava ficar no banco da frente,
mas naquela noite preferiu ir atrás para falar com a funcionária. Nas redes sociais, a assessora publicou que a tentativa de calar Marielle ampliou ainda mais a luta pelas pautas que a parlamentar defendia. Imagens de câmeras de segurança mostram quando Marielle e a assessora entram no carro. Assim que o veículo sai, um outro que estava parado bem atrás dá sinal e um preto passa. Os dois carros então perseguem a vereadora. 13 tiros foram disparados contra o carro. Marielle foi atingida por 4 na cabeça. O motorista Anderson por 3 nas costas. A assessora ficou ferida por estilhaços. Já se sabe que a munição usada foi desviada de um lote comprado pela Polícia Federal de Brasília em 2006 e é a mesma que matou 17 pessoas na maior chacina de São Paulo em 2015. A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança da Câmara Municipal do Rio, onde a parlamentar trabalhava, que possam auxiliar nas investigações. Uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio fez acusações contra a vereadora. Marília Castro Neves escreveu que Marielle tinha conexões com a maior facção criminosa do Estado, descumpriu acordos e, por isso, foi executada. O PSOL, partido pelo qual Marielle foi eleita, anunciou hoje que vai entrar com uma representação oficial no Conselho Nacional de Justiça e com uma ação criminal por calúnia e difamação contra Marília Castro Neves. Aniele Silva, irmã da vereadora, saiu em defesa de Marielle. Em uma publicação, ela pediu que as pessoas parem de disseminar informações mentirosas e prometeu tomar providências. O Disque Denúncia já recebeu mais de 20 ligações sobre a execução. O interventor federal, general Walter Braga Neto, esteve hoje na Vila Kennedy, zona oeste do Rio, e acompanhou uma ação social em uma escola da comunidade. Esta foi a primeira aparição do interventor após a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, na noite da última quarta-feira. Braga Neto não falou com a imprensa sobre o assunto. A ação social na Vila Kennedy teve como objetivo aproximar as Forças Armadas da população. E cerca de 200 brasileiros e franceses se reuniram hoje em Paris para protestar contra a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. A multidão percorreu 2 quilômetros debaixo de chuva e até neve. As pessoas carregaram faixas pedindo justiça e gritaram pelo fim da polícia militar. 2 irmãos foram baleados na noite de ontem na cidade de Salto de Pirapora, interior de São Paulo. O mais velho morreu com 7 tiros. Segundo a Polícia Militar, os irmãos Lucas de Souza Pereira, de 25 anos, e Paulo César de Souza, de 31, estavam na frente de casa no bairro Jardim Ana Guilherme. 2 homens numa moto fizeram os disparos. O mais novo, atingido por 2 tiros, está internado. O mais velho levou 7 tiros, foi socorrido, mas não sobreviveu. Os suspeitos fugiram e até agora ninguém foi preso. A polícia investiga a motivação do crime. E no Rio de Janeiro, 2 irmãos foram encontrados mortos dentro de um carro em Vila Isabel, na zona norte da cidade. Eles foram identificados como Sandro e Celso Moreira Machado. De acordo com a Polícia Militar, um dos corpos estava no banco de trás do veículo e o outro estava no porta-malas. Ainda segundo a PM, o carro era roubado. No Operação de Risco de hoje, você vai acompanhar um caso de agressão e ameaça. Vizinhos chamaram a polícia temendo que o pior pudesse acontecer. Logo após o Rede TV News, você vai acompanhar uma ocorrência policial que teve muita briga e discussão. O caso aconteceu no Distrito Federal. Porque, segundo a denúncia, é um cidadão que está espancando a esposa e a família toda. A gente está se deslocando ao local para averiguar. Não deu para escutar aí, ele está armado com alguma... Segundo a solicitante, ele está com canivete. Os policiais desembarcam. A partir de agora, os envolvidos serão ouvidos. Tô de casa? Já me gastou aqui informando que o cara tá batendo na mulher, tá armado, tá com uma faca, querendo matar ela. Quase me trava. É o vizinho que ligou ele, não quis identificar não, hein? Boa tarde. Esse cachorro não sabe ele fica atacando o povo. Ele tá ameaçando meu irmão. Ele é louco. Ele disse que não é não, mas ele é louco. Ele tá aí. 02 já aciona a page aí. Porque ele disse que é cara. O cara é tudo. Ele tá agressivo? Tá agressivo. Tá
E ele agrediu alguém? Por que você tá tão agressivo assim com o pessoal aí? Eu não estou agressivo com ninguém, eu só fiz uma solicitação. Tá todo mundo falando aí que você agrediu? Você tá mentindo? Você tá mentindo? Senhor, eu também fui agredido. Esse caso você acompanha logo após o Rede TV News. 3 mulheres morreram em um acidente na estrada que liga Jeriquara a Ituverava, no interior de São Paulo. Uma delas, de 19 anos, estava grávida. De acordo com a polícia, o carro em que as jovens estavam invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão. O veículo ficou completamente destruído. O motorista do caminhão não se feriu. A polícia ainda não sabe o que causou o acidente. Você vai ver agora um vídeo gravado por um morador de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. As imagens foram feitas depois que seguranças do secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Davi Antony, sofreram uma tentativa de assalto. A escolta foi abordada por 4 homens armados em frente ao prédio onde o secretário mora. Houve troca de tiros e um dos assaltantes foi baleado. Ele e um comparsa foram presos. Os outros 2 conseguiram fugir. O ex-presidente Lula lançou nesta sexta-feira em São Paulo o livro A Verdade Vencerá. O povo sabe por que me condenaram. No discurso, ele falou sobre a condenação no caso do triplex do Guarujá. Tenho certeza que toda noite eu encosto a cabeça no travesseiro e durmo com a tranquilidade que eles não dormem. Porque eles sabem que eles estão mentindo a meu respeito. E eu tenho certeza, meu caro Pablo Comparato, que se eles ousarem mandar me prender, eles estarão cometendo a maior barbárie jurídica desse país, porque eles estarão me transformando no primeiro preso político do século XXI aqui neste país. E, obviamente, que todos nós arcaremos pelas nossas decisões. É por isso que eu estou muito tranquilo. É por isso que eu estou com a tranquilidade dos inocentes. E é por isso que eu resolvi enfrentá-los. Um dos investigados na Operação Pão Nosso da Lava Jato no Rio de Janeiro foi preso hoje pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Galeão. Marcos Vinícius Lips é ex-subsecretário de Administração Penitenciária do Rio. Ele estava nos Estados Unidos e teve a prisão preventiva decretada na última terça-feira. Segundo as investigações, ele é suspeito de um esquema de superfaturamento e fraude no fornecimento de pão para os presos das cadeias estaduais e também de desvio de cerca de 73 milhões de reais. O Ministério das Cidades decidiu revogar a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que alterava as regras para quem fosse renovar a carteira de habilitação a partir de junho. Você viu ontem aqui no Rede TV News que entre as mudanças estavam a obrigatoriedade de se fazer um curso teórico e uma prova de múltipla escolha para revalidar a CNH. O Ministério disse ter tomado a medida com todo o respeito ao trabalho do CONTRAN e que continuará na busca de melhorar o trânsito e por reduzir os custos para os motoristas. A revogação deve ser publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira. Bom, vamos mudar de assunto e vamos saber como é que fica o tempo amanhã em todo o Brasil, né, Rosana Jatobá? Quem conta pra gente é a Gabriela de França. Oi, Gabi, boa noite. Boa noite, Augusto, Rosana. Boa noite, Gabi. Ótima noite para você de casa que está ligado aqui no Rede TV News. Bom, gente, o verão está acabando, está chegando ao fim e o último domingo do verão vai ser a cara da estação. Quer ver só? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa, porque a gente vai ter aí um dia de muito sol, calor e, claro, pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. E isso acontece de norte a sul do Brasil. Atenção para quem está aqui no Rio Grande do Sul, porque tem frente fria se aproximando aí a partir de amanhã e por isso tem risco de temporal em todo o estado gaúcho entre amanhã e segunda-feira. A chuva só não deve dar as caras amanhã nessas áreas em amarelo que pega o leste aqui de Santa Catarina, incluindo aí Florianópolis, o leste do Paraná, todo o litoral
litoral paulista, capital, Grande São Paulo e também a metade sul do Rio de Janeiro. O tempo fica firme, seco, sem chuva também nessa outra área em amarelo, que vai desde o norte capixaba, pegando boa parte aí do litoral nordestino. Bom, e antes da gente continuar com a previsão do tempo, hoje, gente, teve muita chuva, chuva forte em várias cidades do sul do Espírito Santo. A gente vê aí nas imagens, Guarapari, as ruas ficaram alagadas, a água invadiu casas, derrubou pontes, muitas pessoas ficaram ilhadas, famílias estão aí desabrigadas. E na Bahia também teve chuva forte, lá em Vitória da Conquista. Olha só, esse homem fez de tudo para salvar a moto aí que foi levada pela enxurrada. Bom, e amanhã tem previsão de mais chuva, tá? Essa chuva continua e pode causar transtornos ainda entre o norte do Rio de Janeiro e a metade sul aqui do Espírito Santo. É chuva que chega aí durante todo o dia, o tempo fica bastante instável e fechado. Vamos às temperaturas para amanhã. O dia já começa bastante quente, abafado aí com mínima na casa dos 25 graus nas cidades aí do norte e nordeste do Brasil. Na capital paulista, muito sol e calor de 34 graus. Vamos dar uma olhadinha agora nas máximas. Para os cariocas, 33 graus, domingo aí quente. Bom, e você deve estar se perguntando aí, onde está o temporino? Olha ele aí, gente, fazendo uma prece para São José. É que diz a lenda que se chover no dia de São José, segunda-feira agora, né? São José que é padroeiro do Ceará, é que a gente vai ter aí um inverno aí com boas chuvas, chuvas que devem ajudar aí na colheita para os agricultores. E é o que tudo indica, São José vai atender essa prece, viu? Porque tem previsão de chuva aí no Nordeste, principalmente lá em Quixeramobim. Acho que eu falei certo. Vamos fazer um tour por lá para saber como é que fica. Olha só, segunda-feira, probabilidade de chuva de 80% em Quixeramobim, que fica bem no centro do Ceará, com máxima de 33 graus. E é claro, a gente fica na torcida, né, para que essa chuva venha e traga aí bons frutos, né, uma boa colheita aí para o povo nordestino, né, gente? É isso mesmo, Gabi. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo. Obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. A crise migratória nos estados do norte do Brasil continua. Em Roraima, venezuelanos desempregados e sem ter onde morar ocupam prédios públicos abandonados. Um deles abriga mais de 160 pessoas, entre adultos, jovens e crianças. O reflexo da fome e miséria entre os imigrantes venezuelanos se vê por todos os lados na capital Boa Vista, que já tem mais de 40 mil moradores vindos da Venezuela. Eles já são 12% da população local, de 330 mil habitantes, segundo a estimativa da prefeitura. Esse prédio estava vazio há quase 10 anos. Aqui funcionava a antiga Secretaria Estadual de Administração de Roraima. O espaço possui graves problemas na estrutura e corre até o risco de desabar. Mas, mesmo com esse risco, o cenário mudou. O que antes era sala se transformou em 52 quartos divididos em 2 blocos. Lençóis velhos e manchados são usados como portas, tudo muito improvisado. Não há energia elétrica e os corredores são escuros. A única fonte de água usada para matar a sede e para lavar roupas são 2 canos que vêm da rua. Paredes estão pichadas com palavras e desenhos, deixadas por antigos moradores que por anos entraram e saíram do prédio abandonado. Bem, nesse momento a gente vai conhecer de perto aqui uma habitação, né? É como eles chamam aqui. Olha, eles dividem assim com lençóis. Aqui dentro, eles estavam me falando que aqui vivem 15 pessoas da mesma família vindas da Venezuela. E aqui, olha, eles vão demarcando aqui o espaço, né, com lonas e também com lençóis. A Carmen é uma dessas pessoas que estão aqui nesse local. Ela veio da Venezuela, professora, e segundo ela estava me contando, mesmo vivendo nessas condições, aqui está muito melhor do que a Venezuela. Sim, bastante melhor. Sim, muito melhor. Lá a situação estava insustentável. E apesar de estarmos aqui vivendo em praças, dá para superar. E graças a Deus que estamos aqui e vamos continuar trabalhando. E seguimos trabalhando. Na parede, um pedaço de casa. Uma tentativa de aliviar a saudade. Muitos vivem sozinhos aqui no Brasil, na esperança de dias melhores para o país vizinho. Sabemos que a Venezuela é um país com muita riqueza, mas neste momento a administração do país como está
não é nada boa. Esperamos recuperar um dia o país que tivemos. Para nós recuperar o país que já tínhamos. A Rússia expulsou hoje 23 diplomatas britânicos do país como retaliação à mesma atitude tomada pelo Reino Unido nesta semana. A crise diplomática começou depois que um ex-espião russo foi envenenado na Inglaterra. O Ministério do Exterior russo afirmou que os 23 diplomatas britânicos terão uma semana para deixar o país e que essa foi uma resposta pelas acusações absurdas que o Reino Unido tem feito ao governo da Rússia. O governo britânico acusa Putin de ter mandado envenenar um ex-espião russo que era exilado na Inglaterra. Sergei Skripal e a filha dele foram encontrados desacordados no dia 4 de março e continuam internados em estado crítico. As investigações apontam que o agente tóxico usado no ataque era de origem soviética. Hoje, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, voltou a afirmar que não há outra hipótese que não seja a de que o governo russo tenha envenenado Sergei. Essa é a pior crise entre os dois países desde a Guerra Fria, mas isso não parece atrapalhar as eleições de amanhã na Rússia. Mesmo com diversos tipos de acusações, Vladimir Putin deve se reeleger facilmente. As pesquisas indicam que o líder, que está no poder desde 2000, tem 70% das intenções de voto. Seus adversários protagonizaram cenas de briga durante debates. E o principal opositor, Alexei Navalny, foi proibido de se candidatar, sob acusação de induzir seus seguidores a boicotar as eleições. O presidente da China, Xi Jinping, foi reeleito hoje pelo parlamento para o segundo mandato. O líder foi reeleito por unanimidade pelos quase 3.000 delegados. Há menos de uma semana, Xi Jinping conseguiu mudar a Constituição, que retira o limite de 2 mandatos por presidente. Com isso, ele pode ficar no cargo por tempo indeterminado. O Facebook suspendeu a empresa de análise de dados que fez a campanha presidencial de Donald Trump. Segundo o jornal britânico The Guardian, a companhia teria coletado e usado indevidamente informações sobre 50 milhões de usuários da rede social. O procurador-geral do estado americano de Massachusetts iniciou uma investigação sobre o caso. A empresa nega ter cometido irregularidades. Uma reunião sobre uma rachadura na passarela que caiu na Flórida, nos Estados Unidos, foi feita poucas horas antes do acidente. Na ocasião, as autoridades de transporte disseram que não havia preocupações. A estrutura ruiu na quinta-feira e 6 pessoas morreram. Hoje, as equipes de resgate retiraram mais 3 corpos dos escombros. As causas do acidente ainda não foram determinadas. Um brasileiro está entre os finalistas de um prêmio considerado o Oscar da Educação. Diego Faria Lima é diretor de uma escola em Rio Preto, no interior de São Paulo. A Rede TV foi convidada para o evento que acontece em Dubai. E o enviado especial, Mauro Talaferri, tem todas as informações. Na cidade ostentação do Oriente Médio, a homenagem a pessoas comuns. No único hotel do mundo a receber 7 estrelas, 10 professores se tornaram astros. Eles concorrem neste domingo a uma espécie de Oscar do ensino, promovido pelo maior grupo privado de educação fundamental do mundo, com sede em Dubai, nos Emirados Árabes. O brasileiro Diego Faria Lima está entre os indicados. Tudo é grandioso nesse evento. O auditório para 1.800 pessoas, o prêmio para o melhor professor, $1 milhão, mais de 3 milhões de reais. Os indicados vieram de 10 nações. Eles foram selecionados porque já haviam recebido prêmios em seus países, inclusive o Diego. E por iniciativas que têm pouco a ver com o luxo aqui de Dubai. A maioria delas impressiona pela simplicidade. Promover a educação sexual como antídoto às agressões contra meninas e homossexuais, aproximar as famílias das escolas, permitir que os estudantes usem os celulares para aprender.
Experiências que os finalistas compartilham neste fim de semana num fórum internacional sobre educação em Dubai. Os 10 finalistas, eles mostram características importantes de um bom professor, que é justamente a perseverança, não desistir de nenhum aluno, não deixar nenhum aluno para trás. No congresso, educadores dos setores público e privado e organizações não governamentais discutem como preparar os jovens para o mundo de 2030, quando a internet das coisas, a realidade ampliada e a inteligência artificial farão parte do cotidiano. Parecem questões de outro planeta para países como o Brasil, onde os professores ainda são vítimas de violência na sala de aula. Aconteceu com o Diego. Como diretor de uma escola pública de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, ele usou o diálogo com os estudantes para deter os conflitos, combater o tráfico de drogas e reduzir a evasão. Eu estava fazendo a entrada de um período e eles começaram a sair com cartazes, escrito rebelião, pondo fogo nos banheiros, me jogando lixo. E a minha atitude foi pedir para aumentar o volume do microfone que a gente usa para fazer a entrada lá, e ouvi-los, passar a palavra para eles. Quando eu disse isso, foi algo mágico. Professores como Diego trabalham para que as lembranças da escola sejam diferentes das que tem o tetracampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Ele contou que tinha dislexia e sofria bullying de estudantes mais velhos. Questionada sobre armar os professores, como sugeriu o presidente americano Donald Trump, a atriz Charlize Theron reagiu assim. Oh boy. E sugeriu ouvir sugestões das crianças. Os 10 finalistas ao prêmio de melhor professor do mundo aplaudiriam, como fez a plateia. Hoje é dia de St. Patrick. Ele é o santo padroeiro da Irlanda, mas a data é comemorada no mundo todo. Na Irlanda do Norte, a Catedral de St. Patrick ficou assim, iluminada de verde. Católicos e protestantes se juntaram para uma procissão com velas. Eles rezaram e agradeceram ao santo. Na Inglaterra, o príncipe William e a princesa Kate participaram do desfile de St. Patrick. O casal real fez a tradição de entregar ramos de trevos para os guardas. Nos Estados Unidos, o rio Chicago foi tingido de verde. Milhares de pessoas se reuniram e muitas delas pegaram barcos ou caiaques para aproveitar o rio colorido. Essa é uma tradição em Chicago desde 1962. Já os animais do zoológico Brookfield ganharam presentes com o símbolo de St. Patrick. Os macacos e os lêmures receberam comidas em forma de um trevo. E as focas ganharam um recado: me beije, eu sou irlandês. Em Sydney, na Austrália, a famosa Opera House também foi iluminada na cor verde. As autoridades da Califórnia, nos Estados Unidos, afirmam que um homem abriu fogo dentro de um shopping a 70 quilômetros de Los Angeles. Uma mulher de 30 anos morreu e o atirador ficou ferido. Os clientes fugiram para fora do estabelecimento. Funcionários do shopping disseram que a vítima trabalhava no local e era ex-mulher do criminoso. Quem não quer ficar bem na foto para fazer sucesso com as famosas selfies nas redes sociais, hein? O perigo é que tem muita gente apelando para procedimentos médicos, um verdadeiro vale-tudo em busca da foto perfeita. A palavra é selfie. Tirar foto de si mesmo com o celular virou febre em todo o mundo. Eu tiro selfie, momento de distração, momento com os amigos e tal, guardar lembranças, né? Nada mais é do que um autorretrato e todo mundo adora. Eu posto as minhas selfies no Instagram, no Facebook, no status do WhatsApp. Tem que curtir e compartilhar. E tem até técnica especial para tirar a foto. Caras e bocas, tem que ser bem descontraído. Essa é bonita. Para sair bem na foto, cada um tem seu jeito e suas técnicas. O ângulo mais fotogênico, a posição certa da câmera, iluminação e até mesmo as intervenções estéticas. Isso mesmo, no Brasil são mais de 1.200.000 cirurgias plásticas por ano. E hoje em dia, muitas delas são justamente incentivadas por causa da selfie. Uma pesquisa da Academia Americana de Plástica Facial e Cirurgia Reconstrutiva
mostra que 55% dos pacientes afirmaram que sair bem na foto era uma das justificativas para realizar a plástica. A Alessandra, por exemplo, resolveu fazer um botox para disfarçar aquelas ruguinhas indesejadas nas selfies. Eu tô assim encantada com o resultado. Recomendo para todo mundo, viu, gente? Já o Bruno ficava incomodado de postar selfies nas redes sociais. Tudo por causa do nariz e a bochecha. Eu tinha vergonha das minhas fotos, não gostava de postar nada e atrapalhava a minha vida social. Assim, eu era bem mais tímido com o meu rosto do jeito que ele era antes. Tudo vai de acordo com uma busca de uma harmonia. Se existe a possibilidade de você ser mais harmônico, por que não? Agora, uma vez que isso se torne de uma forma obsessiva, isso já é patológico. Mas se a brincadeira for saudável, não cai nada mal ficar bonito na foto, não é mesmo? Todo mundo faz hoje em dia, né, Rosana? Daqui a pouco a gente vai fazer a nossa, né? Exatamente. Bem, hora de falar de esporte aqui no Rede TV News. Hoje foi um dia importante para os campeonatos estaduais. O Fernando Fontana está aqui com a gente. Conta quem se deu mal no Paulistão, hein, Fernando? Boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Rosana Jatobá. Foi o São Paulo que se deu mal. Na estreia do técnico Diego Aguirre, o time acabou perdendo para o São Caetano. Lembrando que o técnico do Azulão é o Pintado, que até outro dia foi demitido do tricolor. Veja os gols do São Caetano e também mais gols dos campeonatos regionais. Solta. O tricolor paulista jogou contra o São Caetano no ABC Paulista e até que tentou fazer alguma coisa. Mas o fantasma da crise ronda as cercanias do São Paulo. Aí o goleiro Jean fez esta lambança aos 8 minutos do segundo tempo. E o resultado foi o gol do Chiquinho, né? 1-0 São Caetano. Para avançar para a semifinal, a equipe de Diego Aguirre precisa vencer por 2 gols de diferença o jogo de volta, que será no estádio do Morumbi na próxima terça-feira. Neste domingo, o Bragantino vai enfrentar o Corinthians no Pacaembu. O time do Marcelo Veiga tá nem aí pro fato de jogar no estádio que já foi casa do Timão. Já o corintiano deposita as esperanças de gol em Sheik. O atacante está confirmadíssimo no ataque de Fábio Carille. A volta vai ser na quinta-feira na Arena Corinthians. Em Ribeirão Preto, o time da casa enfrenta o Santos, esperando pelo menos o empate. Já a Esperança Santista está na dupla Rodrigo e Gabigol. O jogo de volta vai ser na quarta-feira na Vila Belmiro. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro passou fácil pelo Patrocinense, 2-0. Os gols foram do atacante Raniel. O Cruzeiro está classificado para a semifinal da competição. No jogo que aconteceu um pouquinho mais tarde, lá em Novo Horizonte, o Palmeiras jogou contra o Novo Horizontino e se deu bem. Veja aí os lances, o Borja sofreu pênalti, aí o Dudu fez 1-0 para a equipe do Palmeiras, o William recebeu o lançamento, ameaçou chutar, driblou o goleiro de uma forma esquisita, ameaçando chutar, fez 2-0 o William, e aí, depois do bate-rebate na área, a bola sobrou para o Keno, que soltou essa bomba, 3-0 para o Palmeiras, praticamente classificado. O jogo da volta acontece na quarta-feira, o Palmeiras pode até perder por 2 gols de diferença. É um prazer falar com você, Carol. Aliás, 150 jogos com a camisa do Minas e 20, meu amigo, 20 anos de carreira, essa líder e representante importantíssima do voleibol. Semifinais da Superliga, parabéns, jogaço aqui hoje, vitória importante, Carol. Obrigada, foi um jogo que a gente esperava que elas viessem mais, com certeza mais firme, vieram e agora é semifinal, né? A gente sabe que agora é outro campeonato, só ficaram as 4 melhores equipes e a gente sabe que a gente vai vir uma pedreira aí, Rio, sempre Rio, né? Mas a gente está preparado, a gente vai aí essa semana buscar focar totalmente no Rio para que a gente possa aí fazer essa série de 5 jogos da melhor maneira possível. Aliás, o último título que vocês conquistaram foi justamente em cima do Rio, do técnico Bernardinho aqui, que deu para vocês o tricampeonato sul-americano. Foi uma grande partida, um grande título que o Minas não tinha há 18 anos, né? Foi emocionante, mas agora também é outro campeonato, a gente sabe que o time do Rio vem numa crescente boa e a gente vai com tudo, é uma série melhor de 5, então é mais difícil ainda, a gente tem que agora descansar e cabeça total na semifinal. Parabéns pela vitória, pelo destaque, boa sorte na semifinal e eu vou devolver ao estúdio de Belo Horizonte, Minas Gerais, João Paulo Vergueiro, com você aí no estúdio, Fernando Fontana. Obrigado, João Paulo. É o que tivemos de mais importante no esporte. Boa noite a você de casa. Boa noite, Rosana. Boa noite, Augusto. Boa noite, Fefon. Boa noite. Obrigado, Fefon.
E você vai ver a seguir, Convento da Penha em Vila Velha vai ganhar iluminação especial. Pois é, a mudança vai permitir visitas ao monumento histórico também à noite. O Rede TV News volta já. Um dos santuários religiosos mais importantes e antigos do país vai ganhar uma iluminação especial. É o Convento da Penha, que fica em Vila Velha, no Espírito Santo, e foi construído no século XVI, no alto de um penhasco. Agora vai receber postes com lâmpadas LED. A iluminação simples do Convento da Penha está com os dias contados. A construção centenária vai ganhar uma iluminação monumental e os poucos pontos de luz vão ser substituídos por cerca de 100 postes com lâmpadas LED. O investimento de quase 2,5 milhões de reais vai permitir que capixabas e turistas visitem o convento durante a noite. Atualmente, as visitas vão até às 5 da tarde. O que chama a atenção nesse projeto é a iluminação monumental. A iluminação do convento, que hoje ele recebe uma luz que não distingue propriamente a construção. Quem vê de longe vê bonito, mas quem verá ainda mais bonito. O mais importante ponto turístico do Espírito Santo vai ficar ainda mais bonito em aproximadamente 6 meses. A nova iluminação monumental de LED vai poder ainda economizar energia, cerca de 50% do que é gasto atualmente. E os benefícios são vários. Será possível acessar o convento durante a noite e ainda os frequentadores poderão utilizar a internet Wi-Fi em alta velocidade. Toda a extensão da ladeira de cerca de 1 quilômetro que dá acesso ao convento também será iluminada. O prefeito de Vila Velha, Marques Filho, assinou a ordem de serviço para que as obras comecem. É um conjunto de intervenção com a parceria do Convento da Penha, da província da Imaculada Conceição, a parceria com o IFAM, porque o Convento da Penha é um bem tombado pelo patrimônio histórico e artístico nacional. Então, a obra totalmente licenciada para que a gente possa promover ainda mais esse patrimônio que é um ícone não apenas de Vila Velha, mas de todos nós capixabas. O secretário que idealizou o projeto já pensa até na personalização do convento. Você vai poder ter cores no convento à noite, você vai poder colocar rosa, azul, e isso você pode identificar lá de baixo. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Uma boa noite, um ótimo domingo.